Enquanto os companheiros ajeitam a TV para ficar na posição mais alta, para todas as pessoas que estão no fundo possam assistir, chegaram à mesa centenas de perguntas. É bem verdade que nós não teremos tempo de responder a todas. Algumas de caráter pessoal, que nós preterimos e deixamos a preferência para as perguntas que estejam relacionadas com o tema. Algumas também de consultas pessoais com o Padre Brini, também deixamos para trás. Então tem perguntas sobre as mais variadas abordagens que serão algumas respondidas. E espero que nessas respostas outras perguntas que estão entre elas sejam também respondidas, porque são perguntas próximas. Depois, o objetivo da informação dessas pesquisas é informar que a comunicação com os espíritos através de equipamentos eletrônicos é um fato hoje científico. Isso extrapola a questão da crença. Não é mais uma questão do indivíduo crer ou não crer, se isso existe, se não existe. É simplesmente uma questão de estar bem ou mal informado do que a ciência diz a respeito. As leis da natureza, felizmente, não precisa pedir licença aos homens para se manifestar. E lembrar também que todas as grandes descobertas da ciência encontrou resistência em todas as épocas quando foram novidades. Para a maioria das pessoas, o contato com o novo é um desafio difícil de ser aceito. E até as mesmas grandes descobertas foram rejeitadas pelos mesmos cientistas que estavam atrás da própria ciência. E hoje nós estamos diante de fenômenos que representam momentos como foram no passado. Nos faz recordar quando Alexander Graham Bell descobriu o telefone. Os seus pares, os seus amigos da ciência lhe criticavam, dizendo que era impossível o fio transmitir a voz. Alguns deles até lhe aconselhavam, mas Graham Bell, se você ainda usasse um canudo, que é oco, vá lá que transmitisse a voz. Mas um fio é impossível, Graham Bell. E ele insistiu na pesquisa. E no dia que ele quis inaugurar o primeiro telefone de bocal, que funcionava somente em um sentido, a 500 metros de distância, ele colocou o indivíduo, seu colega cientista, dentro da cabine, 60 pessoas do lado de fora para testemunhar, e ele transmitiu a mensagem. E ele escolheu um texto da Bíblia para ler, uma passagem de João que falava de amor, porque naquele tempo, quando tinha uma coisa muito extraordinária, se dizia que era a arte do demônio. E para Graham Bell evitar a ideia de que era o demônio que estava fazendo aquilo, ele ia ler um texto da Bíblia, porque se o demônio estivesse lendo a Bíblia, já tinha se melhorado bastante. O Graham Bell leu o texto bíblico, o seu colega cientista do outro lado, com um tempo de quase 10 minutos, escutou tudo, saiu da cabine e disse: eu vi, mas não adianta que eu não acredito. Assim aconteceu com Louis Pasteur, quando descobriu os micróbios. Assim aconteceu com os grandes gênios que foram rejeitados pela maioria da civilização, que não teve alcance ou maturidade psicológica para perceber o que eles viam. Por isso, prova não convence todo mundo. Porque se prova convencesse, os médicos também não fumavam. Porque eles sabem que cigarro dá câncer. E depois que opera o paciente, ele vai no corredor e dá um trago para comemorar o sucesso da cirurgia. Tem outras questões. É claro que para muitas pessoas que ouvem essas gravações, pode dizer: será que tudo isso não é montagem? Será que tudo isso não é um truque? Será que tudo isso não é a vontade de falar que os mortos existem? Independente da crença da gente, eles existem. Depois não tem problema algum. Apesar do interesse ser de informar, nós não temos ansiedade em provar a ferro e a fogo a quem não quer crer. Porque hoje em dia nós estamos cada vez mais convictos de que as pessoas não acreditam senão naquilo que querem. Depois todo mundo aqui vai morrer. Depois de morto, tira as dúvidas. Se não existir vida após morte, você não vai ter ninguém a quem contar isso. Mas se existir,
você vai poder conferir de alguma forma. É que às vezes vem algumas perguntas com um certo tom de irritação da pessoa, parecendo que esses assuntos as incomodam. Mas isso é muito natural e nós compreendemos, porque é uma coisa muito nova que desafia as bases de crença das pessoas. O mais difícil de aprender não é o novo. O mais difícil é desaprender o que a gente pensa que é verdade. Por isso nós temos que ter uma mentalidade muito aberta para entender que esses fenômenos representam um conhecimento novo para todos nós. Na ciência também tem um outro axioma: o que convence não é a prova, mas a evidência, porque nem tudo pode ser verdadeiro. Aliás, nem tudo que é verdadeiro pode ser provado, e nem tudo que é provado pode ser verdadeiro. Você pode provar com toda certeza que um fato não existe, e pode ser o contrário, provar que não existe o fato. Portanto, o que importa na ciência são as evidências. A transcomunicação constitui evidências espetaculares. Essas simples vozes que aparecem com ruído de fundo é o marco de uma nova possibilidade científica. Aqui na Terra, as primeiras comunicações de rádio também tinham ruído. As primeiras televisões eram de válvula. Os primeiros telefones só faziam ligação pela telefonista. E era tudo muito dificultado. Mas pouco a pouco foi se melhorando tudo. É claro que daqui a algumas décadas a comunicação com o além fará parte da linguagem do cotidiano de todas as pessoas. Dá esperança àqueles que perderam seus entes queridos, é um consolo por saber que a morte não nos mata, que é apenas uma transferência para outras dimensões, de que nosso corpo é apenas uma veste, e que nós não somos somente matéria, mas sim uma alma que na matéria habita. É um assunto que a ciência está tocando. Quem diria que a ciência ia tratar de espiritualidade até o final desse século? E por um passo largo, a ciência alcançou esses assuntos. Vocês viram o padre François colocar uma variada nomenclatura de cientistas envolvidos nisso. Esse é um trabalho dos cientistas. A posição da igreja é de encorajar essas pesquisas, porque isso é importante para solidificar a fé cristã na vida eterna. Portanto, as pessoas às vezes queriam que a igreja desaprovasse, que a igreja dissesse que não existe. A igreja já cometeu alguns erros, hoje a igreja avançou muito. De que adiantou dizer que Galileu estava errado, quando ele disse que a terra girava em torno do sol? Porque as escrituras diziam que Deus fez o sol parar no firmamento, a terra não podia girar. Depois o Galileu teve problemas, porque o Galileu, descobrindo que a terra girava, os crentes e católicos pensavam que o céu estava em cima e o inferno embaixo. E Galileu disse: os pecadores fiquem tranquilos, porque a terra gira. E quando ela girar, quem está no céu dá uma volta pelo inferno, quem está no inferno dá uma volta pelo céu. Ele foi preso e foi condenado. Teve que desmentir tudo o que disse. 500 anos depois, o Papa João Paulo II reconheceu a inocência de Galileu Galilei. A essas alturas, Galileu Galilei nem fazia mais questão disso, porque todas as crianças das escolas primárias do mundo inteiro sabem que a terra gira. Então, o que acontece? É uma coisa muito positiva ouvir a voz de um padre católico, garantir essa fé na vida eterna das pessoas, mostrar positivamente que essas pesquisas são autênticas. Às vezes, se isso viesse de outras pessoas, os cientistas talvez não tenham nem interesse em alcançar essa mensagem de esperança nesse final de século, numa época em que se fala da destruição do planeta. Assistimos 16 guerras do mundo, pestes, epidemia, despossuídos, miséria, fome, AIDS, crianças abandonadas, camada de ozônio sendo aberta. A gente assiste tanta mensagem de tristeza
E esse é um assunto que nos dá um novo alento, porque fala de todos nós, de quem somos nós, o que é que nós estamos fazendo pisando aqui no chão do planeta, o que significa estar na Terra, o que significa esse estágio de vida da gente, para onde nós vamos depois que morremos, o que significa morrer. Quantas coisas extraordinárias, há um tesouro de conhecimentos oculto atrás dessas verdades. Isso é apenas a ponta de um grande iceberg. Talvez a transcomunicação no futuro esteja entre as descobertas pacíficas da ciência, entre as contribuições que mais ajudarão a humanidade. Portanto, nós temos que encarar esse assunto não como modismo, nem como uma novidade, mas como uma coisa importante para a descrição da vida do ser humano. São leis novas que os homens estão registrando e captando. Todos os cientistas envolvidos nisso são unânimes em asseverar que a transcomunicação é mais importante à civilização humana do que a ascensão do homem ao espaço cósmico. Existe muita coisa por aprender, daí temos que estar com a mente aberta, ter maturidade psicológica, porque às vezes o homem maduro tem a chance de ver atrás das coisas simples a sua complexidade. O homem maturo, mesmo vendo tudo aberto na frente dele, ele não vê mais do que a simplicidade. É aquele adágio popular que diz: para quem sabe ler, um ponto é letra. Para quem não sabe, a enciclopédia é um monte de papéis sujos. E esses assuntos é uma enciclopédia para quem sabe ler certas verdades que ultrapassam a mentalidade da maioria das pessoas. Todo mundo tem um medo dos mortos. Parente nosso morreu, virou fantasma. O além é uma coisa que mete medo. A morte é uma atitude fúnebre, porque nós somos uma civilização deseducada para morrer. Não sabemos nada sobre a morte. Não se estuda nas universidades esses assuntos. Não se estuda a alma, não se estuda a eternidade. E a única certeza que o homem tem na vida é que vai morrer. É a única coisa certa. Não tem nenhuma disciplina para ensinar o homem a morrer educadamente, psicologicamente equilibrado. A morte não é um grande desafio amedrontador. E quando a gente ouve na voz do Espírito dizer: ora, meus amigos, a morte não é para ser temida, mas sim a enfermidade ou a doença que procede à morte. A morte resulta numa eternidade radiosa, uma liberação que põe termo às vossas tragédias. Foi isso que o espírito de Haldive disse pelo gravador que o padre abriu para nós ouvirmos. A morte é uma outra vida. Então nós temos que perceber essas verdades como complemento dos ensinamentos que nós já conseguimos alcançar através das leis naturais. Mas essas vozes não ficaram restritas apenas nas fitas. Elas vêm pelos computadores, vêm pelo rádio, vêm pelo telefone, como vocês já viram, e vêm também pela tela da televisão. Vêm também pelo fax. E de uma forma espetacular. Nós vamos passar algumas partes dessas imagens que foram obtidas na Alemanha, em Luxemburgo. São imagens de vários países, não dá tempo de passarmos todas. Estados Unidos, Áustria, Suécia, França, Inglaterra, Itália. Nós vamos passar apenas algumas da Alemanha e outras do Luxemburgo. Aí está um dos principais apresentadores, Rainer Hober, mostrando o pioneiro das vozes. Aí nós estamos vendo a silhueta da sua filha. Ele já fazia experiência através de rádio, porque ele ouviu uma reportagem na imprensa alemã 4 anos antes dessas primeiras imagens serem captadas. E ele estava numa festa na casa dele, porque ele era um homem sozinho, tinha perdido a filha, o filho, o pai, a mãe, todos em acidentes de automóvel. E estava sozinho. E os amigos tomando cerveja, altas horas da madrugada, começaram a criticar a imprensa,
porque estava divulgando a possibilidade dos mortos falarem através de equipamentos eletrônicos. E aí, brincando, eles tinham um amigo chamado Philip, que tinha morrido há 2 anos, e disseram, será que os mortos se comunicam mesmo? E eles, bebendo, começavam a sorrir. Alguém pegou um gravador, rebobinou a fita para o começo e disse, alô Philip, se você está aqui, dê um alô para a gente, venha tomar uma cerveja. E todo mundo gargalhava e sorria. Aí o outro voltou a fita para ouvir a música e tomou um susto, porque apareceu uma voz sussurrada que dizia, alô amigos, aqui fala o Philip, eu estou com vocês, mas infelizmente não posso mais tomar a cerveja. O Klaus Schreiber relata que a casa dele ficou vazia em 5 minutos. Foi saindo amigo por amigo, passo a passo. Mas aquilo que assombrou os visitantes apaixonou o Klaus Schreiber. Porque se aquela voz veio do além, os seus parentes poderiam estar vivos. Ele a escutou centenas de vezes. E a partir daquele dia, sua casa se transformou num laboratório de transcomunicação instrumental. Aí está a primeira silhueta da sua filha Karen, que se comunicou com ele através dos gravadores. Veja como as primeiras imagens não tinham muita nitidez. Aí o seu pai, quando vivia aqui na Terra, a imagem que se segue, ele captou do além. Repare que dentro dos pontos da televisão há um rosto. Depois, ele recebeu outra imagem do além, do seu filho Robert. Aí o retrato dele quando vivia na Terra. Agora veremos ele em transmissão do além, para o seu pai. Aí aparecem os olhos, o perfil do rosto, orelhas, o sorriso. Essas imagens ainda não eram tão nítidas. A sua mãe quando vivia aqui na Terra. A imagem que se segue, a transmissão, tela do além, com uma silhueta não muito clara também. Mas ele sabia que eram os seus parentes, porque eles se comunicavam por voz. A sua esposa, quando vivia pela terra, agora do além em transmissão do seu rosto. O engenheiro Martin Wenzel, da cidade de Aachen, cientista da transcomunicação instrumental, responsável pelo sistema de comunicação do aeroporto, se aproximou do Klaus Schreiber. Esse homem era um cético, não é cristão, não era espiritualista, e foi convidado a fazer exames técnicos nos aparelhos. Os espíritos deram informações a ele e ele foi melhorando as imagens a partir do equipamento que construiu. Aí uma imagem da atriz Romy Schneider. O rosto vai se formando como um leite que vai coagulando nos pontos luminosos. Olha o rosto da atriz num ponto mais configurado, de perfil. O rei da Baviera, Ludwig II, que anunciou por voz, e lá em cima aparece o perfil do rosto dele na tela, ao lado direito da televisão. Aí uma amostragem do equipamento, como funciona. 2 televisores em circuito fechado. A câmera fica sensibilizada. Ele está mostrando que a mão dele, ao se aproximar da câmera em qualquer posição, muda o sinal na tela da televisão. Fica o sinal da câmera na TV, a TV no vídeo, o vídeo na TV. Uma lâmpada infravermelha, pedida pelos espíritos, para ionização dos gases atmosféricos, principalmente a 71% de partícula de nitrogênio. A ligação dos equipamentos de voz, acoplados à televisão, sensibilizada, a quantidade de fitas, de gravações que ele fez durante muitos anos. Aí os espíritos anunciam a aparição de outro rosto. Veja que aparece a silhueta de um rosto sem definição. Agora o rosto de Einstein se projeta. Vemos os olhos, o perfil do rosto, o nariz, um outro rosto de mulher. Repare como a imagem vai se fechando como um leite que vai talhando na tela. Uma outra mulher de perfil. Uma mulher que dá um sorriso como se fosse um sorriso de sogra. Uma outra mulher com uma criança. O espírito de uma mulher chamada Hannah Bushbeck, que morreu com 74 anos de idade e volta do além com fisionomia rejuvenescida. Ela descreve um movimento no vídeo, aparece rapidamente, e os pesquisadores depois é dito em câmera lenta. Vocês vão ver a imagem dela se formando pouco a pouco. Pouco a pouco a imagem vai se construindo.
O sorriso dela se formando, o movimento com o rosto para cima, prestem atenção, os lábios se fecham quando fala a palavra liber. O movimento com o rosto e os pontos fecham, um momento em que ela parece mais nítida. Se fosse um parente nosso, qualquer um reconheceria. Aí o rosto de um homem que morreu em 1881 aparece em movimento. Jamais ele poderia ter sido filmado na Terra, porque não existia fita de cinema nem de televisão. Só apenas existia fotografia. Ele deu todos os dados pessoais dele. Olha o movimento com o rosto. Saint-Clair de Ville, descobridor do alumínio, amigo de Louis Pasteur. Paisagens do além. Árvores e montanhas ao fundo. Um bosque, também demonstrando paisagens. Alter, secretária também de um espírito chamado Technician. Ela se comunica diversas vezes por rádio, por televisão, por computador. O pesquisador que construiu um gerador de vozes para conversar com os espíritos. A esposa dele é quem falou pelo telefone. Aí os vídeos de Adolf Holmes, na Alemanha, de 89 a 93. Uma imagem sem definição, mas que tem voz. Transmitida da estação central do além. Lá, com a nossa participação, recebi também olha, um rosto de um homem. Com a transparência na tela que ele atribui a um espírito chamado Thomas Beck, o inglês. Uma outra imagem de uma mulher. A sua mãe, Heloísa Carolina Holmes, que mandou para nós uma mensagem por computador e telefonou para ele avisando que nós tínhamos perdido um trem para ele voltar para esperar de novo na estação. Uma outra imagem recebida por televisão. O guia espiritual do pesquisador, o espírito que ajuda ele nas pesquisas. Ali uma outra imagem sem muita definição, mas vocês veem a silhueta de um rosto. O espírito que controla a estação central do além, Z3, que faz as transmissões para a casa dele. A imagem do seu pai, falecido no além. Um cardeal polonês, que quando vivia na terra detestava os alemães, e mandou uma mensagem por computador dizendo: agora aqui na pátria espiritual, as nações não têm fronteiras, voltei para dizer que não odeio mais os alemães, eu sou seu irmão. O rosto transmitido do além de Frederick Jungerson, a sua mãe, Heloísa Carolina Holmes, que orienta ele cotidianamente através dos aparelhos em sua casa, mandando sempre mensagens do além, pela televisão e por computador. O mesmo cientista da NASA aparece aí mais velho, também de óculos, George Jeffreys Miller, apareceu em Luxemburgo e apareceu também na Alemanha.